partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Eu sou Francisco Malgeri Filho e estamos aqui com Irmã Eliana para mais um momento de Caminhando com Jesus. O tema de hoje é a promessa. Como manter a promessa? Você, amigo, conectado na nossa rede Boa Nova de Comunicação Espírita Cristã, deixe o seu recado, sua pergunta, seu comentário, através de nossos canais de comunicação. YouTube, WhatsApp, 011 996433827, no YouTube TV RBM, ou então pelo nosso site tvmundomaior.com.br. Deixe o seu recado, sua pergunta, que a Irmã Eliana nos responderá. Conta pra gente, como você tem mantido a promessa de viver Jesus, permanecer nele e viver a nova vida? Comenta e partilha conosco. Irmã Eliana vai trazer a sua resposta, seu comentário, seus esclarecimentos, nos ajudando a caminhar com Jesus. E não esqueça, convide outras pessoas, parentes, amigos, conhecidos, para participarem dessa rede, para virem aqui, compartilhar suas experiências, seus conhecimentos na caminhada de Jesus. E então, vamos juntos caminhar até Jesus e com Jesus. Então, o tema de hoje é a promessa. O que será que Irmã Eliana vai nos trazer a respeito da promessa? Alô, Irmã Eliana, tudo bom? Alô, vamos sim. Nós vamos caminhando, querido Francisco, querida Feal, a querida equipe no backstage. Hoje estamos aí com a Bruninha. Um grande abraço a todos vocês. Gratidão por sua presença, irmão querido, né? Aí no contraponto conosco, caminhando com Jesus, até Jesus, porque esse nome nasce dessa frase de Emmanuel, maravilhosa frase, caminhando com Jesus até Jesus. Que a gente possa ir aprendendo as nuances dessa caminhada, as minúcias dessa caminhada. Ela é fácil e difícil ao mesmo tempo. É algo de profunda grandeza e prazer, e ao mesmo tempo vem para o pequeno detalhe, na sua pequenez. Aqui é o momento em que o pequeno se faz grande, que o nada se faz tudo, que a intenção e o nosso coração pesa na grande balança da realização ou das realizações. Com você nesse instante, o tema promessa, ela é muito forte na nossa vida. Nós temos a promessa de nossos pais para nós, a promessa do estudo, das notas, da aprendizagem, e depois da aprendizagem, o mercado de trabalho. Nós temos algumas promessas que nos sustentam durante o nosso processo evolutivo, nas minúcias da vida. Aliás, a gente não pode viver sem promessas. Se a gente olhar bem, é difícil viver sem promessas. Passar pelas dificuldades da reencarnação, naturais da reencarnação, sem a promessa da finitude dessas provações. Estamos dentro de uma realidade de provas e expiações. Então, constantemente, aquela escola puxada, né, que quer que o aluno cresça, você tem a arguição da vida, vamos dizer assim, né? O questionário, o professor vem provar o seu conhecimento. As perguntas são feitas, os questionários. E a expiação seria quando você não estuda, não presta atenção na aula, não se esforça. Então, você tem que repetir de ano e fazer aquele ano que você já fez, passar a dor de perder os amigos daquele ano e precisar fazer novos.
Também ver as crianças, ou os amigos, ou os jovens que estão com menos idade, e você com mais idade, entre um caminho e outro. Enfim, claro que não vai ficar prazeroso, mas se você não tiver a promessa de que daqui a pouco você vai encontrar de novo o seu caminho, e perceber que aquele grupo novo também te fará amigo, que você será incluído. Enquanto você não vê essa experiência, se você não tiver a promessa de melhoria, você pode arruinar até a sua vida escolar, abandonar a escola. Nós já recebemos telefonemas no nosso trabalho de atendimento, de socorro, de amparo, da escuta fraternal, que jovens querem parar o estudo porque não estudaram, entraram em processos assim de não valorizarem aquele momento, e sem a promessa do que viria depois, perdeu totalmente o impulso, a vontade de estudar, que são coisas mantidas pelo professor, pela escola, pelos pais principalmente, né? Nesses momentos, ao contrário, às vezes os pais ficam tão abatidos com a performance ou o perfil, ou não compreende que esse ser está passando por uma dificuldade e pesa sobre ele, então aquilo afunda mais, não é? Enfim, toda uma outra questão aí da questão pedagógica. O tema hoje é Caminhando com Jesus e a promessa. E a gente precisa entender que sem promessas a gente não consegue passar. Nós, por exemplo, o Covid, a promessa da vacina não trouxe um novo ânimo para todos nós? Quantos de nós não chegou lá e tomou a primeira vacina e chorou, sentiu aquele pranto saindo dos olhos? Né, homens grandes, né, homens assim, já barbados que choraram, que a TV marcou e que a gente sabe que passou por esse baque, né, essa promessa cumprida da vacina. Se a gente não tiver durante os processos dolorosos da nossa vida, e planeta de expiação e provas, ele é um espaço em que a dor é nossa irmã, nos acompanha, devido que somos alunos repetentes, né? A gente precisa entender isso, para poder entender o que é a promessa, e por que existe a promessa desde o Antigo Testamento, que nos prometeu Jesus. Para alguns judeus da área judaica, ainda nem nasceu esse Messias. Para outros judeus, já nasceu. Para nós, que somos cristãos, ele veio. É o Paráclito, né? Que viveu há 2000 anos e depois trouxe, inclusive, essa doutrina maravilhosa que nos localiza nos detalhes. O que eu estou falando não é meu, o que eu estou falando eu estudei durante as comunicações espirituais da nossa casa. Fui percebendo nos discursos que a espiritualidade trazia, quão importante é sempre entrarmos nas minúcias. A grandeza cabe na pequenez, em se tratando do Evangelho de Jesus. Ele fala do reino do Pai, mas não é um lugar lá para você alcançar, é um lugar aqui para você viver, para você estar, para você se relacionar, né? Nesse estudo que a gente fez, eu até separei um texto para vocês muito bonito, né? Que diz assim: você pode lidar com qualquer coisa difícil em sua vida se souber que aquilo terá um fim, né? A gente não imagina que vai ter fim esse sofrimento. Toda depressão ou angústia muito profunda, ela está trabalhando com a perda da promessa, que é o futuro. Na doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que agora não me vem à mente, mas um texto chamado O Ponto de Vista. E poderia ser traduzido dentro do judaísmo como a promessa. O ponto de vista que Kardec escreve, que os espíritos escrevem através dele, é uma linguagem contemporânea da promessa. Quer dizer, se eu tiver o ponto de vista do futuro, eu não vou me desesperar até o abandono das minhas tarefas, ou não vou buscar o suicídio, não vou buscar o suicídio simbólico, que é a negação das minhas atividades. Muitos de nós estamos, né, vivos mortos, ou parecendo morto-vivo, porque não estamos aplicando os nossos talentos nas obras. É o famoso encurta o braço, né? Quer dizer, o braço encurtou, quer dizer, a ação de ir ao mundo, de tocar as pessoas, de abraçar, de fazer, ela vai diminuindo. Porque eu estou sem a promessa. Eu perdi esse terreno daquilo que vai findar e que está difícil na minha vida. Eu não vejo saída.
E sempre existe uma saída. Jesus diz, eu sou a porta. Quando não há saída, é porque vai afunilando e a gente chega no Cristo. Ele é a promessa de redenção. E viver Jesus é aqui, é no agora, né? As perguntas que nosso querido Francisco nos trouxe hoje, né? Como manter a promessa, né? De viver Jesus, de permanecer nele e de viver a nova vida. E aí começa, mas eu ganho uma nova vida? Ganho. Com a promessa você ganha, com o encontro com o Cristo você ganha. A doutrina espírita, ela revê todos os processos, ela te coloca num outro patamar. Há uma mudança, você considera a humanidade como sua família, diferente de você só ter sua família sanguínea. Aquele que tem fome, que tem frio, que está doente, aqui ou seja onde for. Se aqui já não tem mais esse desespero, pode ter outras fomes. Eu vou sempre estar procurando aonde falta humanidade para colocar a humanidade, porque é um ente querido meu, é a minha família, um irmão meu. O conceito de irmandade sai do circuito tão somente sanguíneo e passa para o circuito espiritual, da totalidade, que é o maior progresso que a religião pode fazer, é ir em direção ao seu próximo, com toda a força. No século passado e antes, chamamos isso de sociedade, de atitude civil, de política, né? Mas a verdadeira religiosidade, ela é a grande política, a política da fé, sabe? Não é a política partidária que parte, mas é uma atitude diante da vida. Você muda o seu comportamento, os parentes sentem, até se afastam, muitas vezes te chamam de fanático, porque você realmente ganhou uma nova vida. Lá nos primórdios, em Atos dos Apóstolos, né? Gesiel foi batizado por Pedro, como é que ele se chamou? Estevão. Mudava-se o nome devido ao significado de cada nome que a gente temos. Um foi o batismo de sangue, o outro é o sopro do Espírito Santo, eles chamam. Com a promessa de quê? Do reino, com a promessa da vida nova, com a promessa do fim do sofrimento. E nós precisamos viver isso, mesmo sozinhos. Não se importe, não se preocupe em querer transformar a machadada, a golpes de violência, o seu próximo. Ele vai chegar pela via dele. Né? Se você é um pai que o filho não caminha, se você é uma mãe que a filha não caminha, se você é uma mãe e a filha caminha e você não, pode acontecer. Né? Francisco de Assis caminhou profundamente. Muitas pessoas não sabem disso, mas a mãe de Francisco de Assis teve Francisco lá embaixo na manjedoura, como Maria fez. Aquela ideia do presépio que foi criada por Francisco de Assis, lá no século XIII, ele está ligado a essa ideia porque ele nasceu numa manjedoura. Ela ajeitou toda como se fosse uma pequena gruta de Belém para ter ele entre os animais, como Maria de Nazaré teve. Então pensa que mãe, né? Que mãe. Será que essa mãe seria entendida? De sair do seu castelo, do seu quarto bem arrumado, da sua cama, né? Dos travesseiros que existiam na época de penas de ganso, etc., para ter lá embaixo na manjedoura, e marcou o nascimento de Francisco junto aos humildes e aos pobres. Então, uma mãe muito avançada, que também trouxe ao filho esse avanço, por isso que os pais precisam caminhar e ir adiante, não importa que o filho nem vá, porque um dia ele vai ficar, ele vai crescer, aquilo foi feito por você, e essa é a sua herança, e se ele não quiser pegar esse legado, ele vai para mundos expiatórios, difíceis, até ele voltar. Por isso estamos aqui, porque nós já recebemos esse legado de seres mais avançados que nós, e nós paramos um pouco na colônia, no planeta Terra, que é o hospital. O que ele é? O que está escrito lá? Ele é um hospital para nos curar, ele é uma escola para nos educar, e um cárcere, né? A gente que está preso e inibido nas nossas capacidades. Usamos quantos por cento do nosso cérebro apenas? Então, a promessa é linda e não vivemos sem ela. Então, esse é o primeiro ponto muito importante. Ó. É possível ser um peregrino, diz o texto aqui alegre, se você sabe que há uma terra prometida no fim da estrada, não é? Você sai caminhando, não tem nada lá na frente para eu alcançar, não tem um objetivo benéfico.
Então, olha para a sua vida, você está trabalhando esses objetivos na sua vida? Você está olhando para isto? Aqui estão algumas pessoas olhando. O Paulo Camargo nos escreveu, boa tarde a todos, excelente sábado. Gratidão, Paulo, muito lindo. A Simone Dias, boa tarde, doce Mariane, querido Francisco. Mais um sábado, unidos pelo amor de Jesus Cristo. Beijos. Suzano, São Paulo. Paulo Camargo escreveu um pouquinho, tema muito interessante. Percebi que comigo, quando assimilo um pouco do conhecimento do Evangelho, não me parece uma promessa a cumprir, e sim algo normal. A proposta é seguir buscando o entendimento. Maravilhoso, Paulo, é isso. Na hora que você consegue viver, claro, fica leve. Lembra? O meu fardo meu jugo é suave, meu fardo é leve, é levíssimo. A gente não se cansa, Paulo. Não sei se você já experimentou, acho que tu experimentou. Acho que todos aqui que trabalham sabem a experiência de trabalhar com Cristo. E quão leve quão maravilhosa, quão feliz nos tornamos. Quantos obstáculos contornados, quantas doenças, enfermidades suspensas, sabe, são suspensas dos nossos processos kármicos, quanta absolvição de dramas dolorosos que viveríamos. Nossa, é lindo, a promessa é isto. A promessa de redenção, de leveza, de alegria e de paz, Paulo. Aqui está a Elaine Stroeder. Boa tarde, amigas e amigos da TV Mundo Maior. Muita paz e luz. Vila Carrão, sempre presente, Helena, a gente fica muito feliz, viu, com a sua presença, com esse carinho seu por todos nós. Jesus falou que os tempos são chegados, não dá mais para adiar as mudanças individuais e coletivas. Vila Carrão, São Paulo. Então, olha, são pessoas que estão aqui conosco, participando, né? A gente sabe, tem pessoas que me escrevem no particular e falam, não dá, mas esse horário eu estou almoçando, esse horário tem família, esse horário não sei o quê, né? Então a gente sabe disso, mas a gente faz com o mesmo carinho, se você tivesse ou não, responde para a pessoa, porque você pode ver em outra hora. Eu vejo de noite, as crianças dormem, então eu ligo no sábado à noite, é o meu programa, para mim escrever. Pensar o cristianismo com Jesus e o que eu posso fazer de minha parte, de meu coração, com viver Jesus, como é levado por toda essa rede de comunicação Boa Nova. Todos os nossos palestrantes falam com muita veemência disso tudo. Seria possível lidar com as peregrinações no deserto? Aí você fala, mas isso é deserto, isso é lá no Antigo Testamento, ou lá na base, mas o deserto está aqui, nós estamos no deserto, muitas vezes nas afeições, sabe? Nós temos que trazer todas as grandes imagens para o singular. Onde está o meu deserto? E o meu oásis no deserto? Existe. É quando eu olho por os olhos plácidos ou carinhosos da esposa, do filho que corre, do neto que me abraça. Onde está o meu oásis nesses desertos? Porque também nós não podemos colorir a realidade de oásis, porque você vai pegar a água e não existe, você vai buscar a sombra, ela não está. Então, vai haver desilusão. E André Luiz escreve com bastante veemência, abandona as ilusões antes que elas te abandonem. Eu não vivo de imagem, a imagem do pão não é o pão, o prato à mesa vazio, a imagem do cheio não me alimenta. Eu preciso de coisas concretas, de vivências concretas, e vivemos a pandemia no século XX, antes da pandemia, situações dolorosas de fome, que eles chamam de insuficiência alimentar, de inconstância alimentar, temeridade, né? Insegurança, perdão, o termo maior, que nasce da inconstância, de você comer de manhã e não ter de tarde. Pensa, são milhões de seres descatalogados pela ONU, pela organização, pela ONU e por um outro organismo que trabalha a fome no mundo, né? Então, no mundo, e mais, estamos numa crise ecológica, que a produção de gêneros, né, a Terra se desgasta, ela tem um limite de criação. Então, são problemas que vêm vindo e que nós precisamos abrir os olhos para olhar, mas nós temos a promessa, né, que é estar com Cristo. Às vezes ele se perde de mim, eu me equivoco, caio, mas de repente eu me alojo novamente nele, esse ir e vir como ondas na praia,
que a gente vai, sabe, sedimentando realmente o nosso processo evolutivo. Para quando à noite a gente olha a abóbada estrelada, a gente pede, oh meu anjo, ó Jesus, que eu possa ingressar em um mundo mais avançado, onde as relações humanas não são tão destrutivas, onde eu aprenda a tornar-me realmente um novo homem, uma nova mulher, ou um novo caminho. Você pode pedir, está escrito no Evangelho, no capítulo A, melancolia, né? Muitos de nós temos ela e nem percebemos, né? Se você não soubesse que iria finalmente atravessar o Jordão para chegar numa terra onde dimana o leite e o mel, como é que você ia fazer aquela travessia? Nós não estamos esperando nada. A espera é importante, é como gestar. A mãe feliz não espera o filho que vai nascer. E o filho da nossa alma, a gestação nossa, é do nosso novo ser. E ele vai gestando, e ele vai crescendo, e ele fica um bebê. Aliás, no Evangelho, eu estou com a Epístola de Pedro. Isso aqui que eu estou tirando é da segunda Epístola de Pedro. É Pedro escrevendo. Olha, meus prezados, essa é a segunda carta que eu escrevo a vocês. Gente, é uma comunidade fundada, né? E as duas cartas têm o propósito de manter sua mente em estado de atenção, para que não se esqueçam de que os profetas falaram, nem da ordem do nosso Mestre Salvador transmitida pelos apóstolos, para que não esqueçam, né, do que os profetas falaram, e nem da ordem que Jesus deixou para os apóstolos. Para começar, diz Pedro, vocês precisam saber que nos últimos dias virão zombadores, sabe? Aí ele vai falar que tudo vai ficar reduzido a um nível muito mais difícil, etc. Então, o que aconteceu com a promessa da vinda de Cristo? Ele veio ou não veio? Ele virá ou não? Para nós, ele já veio, e já até recentemente, né, há 200 anos, né, nasceu, mais de 200 anos, nasceu aquele que viria trazer e organizar o Paráclito, né? Eles, convenientemente, terão se esquecido de que, muito tempo atrás, todas as galáxias e o nosso planeta foram trazidos à existência do caos das águas pela palavra de Deus. É tão importante a palavra que ele está levando-nos a um conhecimento maravilhoso quanto a palavra. Você já prega, no sentido não de converter ninguém, mas de naturalmente o seu verbo estar imbuído da palavra de Deus, imbuído do estar com Deus, da oração, né? De solucionar problemas no lar, abrindo o Evangelho, pegando o Evangelho, então vamos na hora do Evangelho no lar, que a espiritualidade está presente, vamos resolver essa questão juntos. Se você fizer isso desde que nasceu o bebê no seu colo, e você guarda isso em foto e mostra, olha, que isso já fazia Evangelho. Vamos ver o que diz, o que ensina a palavra, o discernimento para nós chegarmos a um ponto em comum e não de conflito. Porque mamãe e papai estão se opondo a isto, não é meramente porque nós não queremos a sua felicidade. Sabe? E o discurso vai indo e vai de família em família. Tanto é que a gente sabe que a desestruturação familiar, ela é feita de uma forma contínua pelos meios de comunicação, e a gente luta para poder restaurar essa base familiar, porque nela está a grande parte da solução, da continuidade dessa passagem do que nós cremos, né? E a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, porque a nossa grande família universal está ouvindo todos nós, está com todos os programas, todos os comunicadores, que são bastante, é tão lindo ver a Rádio Boa Nova ali sustentando, né? O trabalho começando em a gente sempre lembra as pessoas, lá Jesus foi concebido em Nazaré, que era tido, nem existia no mapa, e era mal vista, porque havia outros conjuntos de crenças cruzando Nazaré. Depois nasce em Belém, né, numa gruta, com animais, sozinho, né? Depois a gente vai vendo que a construção de um edifício real, espiritual, ele é vagaroso, ele vem pelo nível individual, ele vem pelo contato, sabe? É uma vida inteira, muitas vezes. A gente esquece que temos a eternidade pela frente no nosso caminho, né? Dentro dela. O Nilton de São Paulo escreveu no nosso WhatsApp, aí já está entrando o WhatsApp, né, que é esse novo mecanismo de contato. Por favor,
esclareço a respeito dessa passagem bíblica. Mateus 17, 22, 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, fica com Deus. Mateus, eu sempre, já está na 1h27, né? A gente tem poucos minutos. Francisco vai colocar algumas coisas. A gente volta para fechar o tema. E vamos fazer da sua pergunta, Newton, maravilhoso, o próximo encontro. Vamos olhar Mateus 17, eu sei o que é essa passagem, mas não é rápido. Vai dar continuidade ao que nós estamos dizendo? Sim, uma parte. Mas tem coisas muito importantes nessa passagem. Convido você, então, a estar conosco a semana que vem. A gente vai centrar na sua questão. Amamos, viu? Você que está aí nos ouvindo conosco, envie suas questões, suas dúvidas. Não tema, porque da fraqueza nasce a fortaleza. Da sua capacidade de honestidade, franqueza, transparência, nasce o desejo imenso das pessoas de também viverem nessa transparência e entendendo que a fraqueza é fortaleza. Né? Fiz-me fraco, né? Para que Deus pudesse resplandecer na sua fortaleza. É isso que o livro de Jó ensina, praticamente. Antes, diz Jó, nas últimas linhas do livro de Jó, antes eu ouvia falar de Deus, agora eu conheço Deus. Essa é a frase que nós vamos dizer no fim da nossa jornada, se realmente nós conhecermos a palavra, vivermos nela e realmente cumprirmos e tornarmos o novo homem, a nova mulher que está previsto, a nova terra, os novos céus, está em nós. No que fazemos à nossa volta, nas minúcias da nossa vida. Não vamos ser medidos nos grandes, é nas minúcias, entendam. A espiritualidade continuamente, temos toda a vasta literatura dos grandes espíritas brasileiros, médiuns comunicadores, que trazem essa mensagem para nós. São as pequenas, né? São as pequenas atitudes que farão com que esse planeta saia da expiação e provas e galgue o mundo da regeneração. A gente precisa entender esse mundo de regeneração como uma promessa. Né? Quando é que vai vir? Não vai assim ser um decreto, sejam bons. Está até no Evangelho isso, de hoje em diante. Não vai nascer gente boa porque a gente deu uma ordem para ser bom. É um processo longo, evolutivo, transmutado pela dor, pela expiação e provas, como nós estamos vivendo hoje, com a promessa da regeneração, com a promessa de olhar na abóbora celeste e pedir a mundos novos, com a promessa do enxugador das nossas lágrimas. Como é que a gente não quer chorar? Como é que a gente não quer doer? Como é que eu vou avaliar a dor de alguém se eu nunca senti dor? Se nunca nada me contrapôs? Nós estamos em um planeta de muita dor, então a dor faz parte. Não tem aquela história bonita, né, do Chico, que foi oferecido a ele a cura daquele olho dele por um médium de efeito físico maravilhoso? Ele foi cara solidário, ele visitou o médium na prisão, ele foi muito, mas para curar o olho, ele falou assim, não, isto faz parte de um processo meu, pessoal. Não é que eu não quero a cura, mas como é que eu vou sentir a dor do outro se eu não tiver a minha dor? Eu sigo a medicina, né, valorizando as relações da medicina terrena, não só as da cura espiritual, mas com os limites da medicina terrena, homeopática, e agora a espiritualidade vai crescendo tanto que a própria ciência já coloca até nos postos de saúde, né, nos hospitais, o passe espiritual como princípio curativo. Olha que evolução, né, profunda nós tivemos em tão pouco tempo, em verdade, né? Deixa eu ver se tem mais alguém. Não? Francisco, vou passar para você, senão daqui a pouco eu fecho o programa. Então, querido Newton, até a semana que vem, com todo amor. Ainda vou falar mais do fechamento, né? Não deu tempo de olhar tudo, claro, porque é longo, é extenso, mas a gente quer deixar só essa chamada, só esse toque no seu coração, na sua alma, não é? Olhe para as promessas, olhe para as suas promessas, aquelas promessas que você fez para você mesmo ao reencarnar. Quais foram elas? Quais foram? Se você fez promessas quando reencarnou, com seu anjo
Toda reencarnação é programada, é elaborada, ela não é sabe, você não está abandonado, você é um galho da videira, e a videira está te alimentando. Qual foi a promessa? Você entrou nesse processo reencarnatório com que promessa dentro do coração? É uma grande pergunta. A gente pode reunir esse tema junto com Mateus, tá bom? Beijo no seu coração de todos. Francisco, pode colocar-se um pouquinho. Desculpa aí, viu? Olha, irmã, a senhora antecipou justamente que eu iria tocar nesse assunto da reencarnação. Mas antes, então, sintonizados, a gente não combinou antes, hoje não deu tempo, né, irmã? Então, queridos amigos aí, ouvintes e telespectadores, vou passar outros telefones aqui para vocês participarem, para vocês deixarem aí o seu testemunho, não é, a sua experiência hoje com a promessa, não é? Mas em outros dias também. Então, é o telefone Clube Amigos, são dois. Um é o 011, né? 2458-3214, e 011, um celular, 97261-0272. Então, também é possível, através desses telefones, você deixar aí o seu recado, tá bom? E a respeito da promessa, como a irmã antecipou, a nossa reencarnação, né, como ela já antecipou, nós prometemos algo, nós assumimos compromissos nessa reencarnação, ou nas reencarnações, né, com nossos tutelares, nossos protetores, com Deus, com Jesus, não é? E esses compromissos estão relacionados com a nossa evolução, não é? Mas também com as nossas dívidas pregressas, né? Nós somos espíritos milenares, tantas reencarnações tivemos, quantos erros não cometemos nessa nossa trajetória. E, pela lei de Deus, não é? Nós temos que ressarcir isso daí, não é? Então, nós temos que resgatar essas dívidas. E aí, eu caí num texto interessante do Emmanuel, que fala o seguinte: dever e compromisso, que é um texto que saiu no livro Mãos Unidas, capítulo 33. E ele fala justamente disso, né? Então, a maioria absoluta de nós não temos ideia desses compromissos que assumimos antes de reencarnar. Mas não tem problema, porque Deus nos coloca diante deles. Então, as situações que aparecem na nossa vida são relacionadas, grande parte delas, com essas dívidas, com esses resgates que nós temos que executar, não é? Então, é interessante que o Emmanuel fala o seguinte, né, que a lei de causa e efeito funciona muito bem no interior de nós, ou seja, nós temos essa causa e efeito bem forte dentro de nós. Isso significa o quê? Que estamos lá, não é? No nosso resgate de nossas dívidas, não, fazendo um trabalho em prol do próximo, com sacrifício pessoal, sacrifício em relação à convivência com a família, recursos financeiros, sei lá, coisas desse tipo. E aí, os amigos estão falando: nossa, puxa, você está tanto tempo nessa atividade, puxa, será que já não está na hora de você ir partir para outra coisa, para fazer? Aí você ouve aquilo, aí você pensa naquilo, aí você sente uma dorzinha, um incômodo lá dentro, fala: será que é momento de eu deixar isso? Aí o meu irmão fala: se você sente isso, é porque você não está ainda no momento. Porque se você tivesse, isso viria natural. Um acontecimento qualquer já faria você sair dessa atividade e ir para outra. Então, olha que interessante. Isso está dentro de nós, esse é o nosso a consciência lá, né? Que nos diz: não, você ainda tem que continuar, a sua dívida ainda não acabou nesse campo. Não é?
Então é isso aí, irmã, que interessante, não é mesmo? Ah, muito lindo. Mas Francisco, lindo você trazer essa imagem, porque dá a impressão que nós, tornar-se cristão é uma atividade que depois você deixa de ser. Como é que, por isso que Emmanuel está dizendo, não, você não, é o sinal de que você não pode deixar, porque você não se tornou cristão ainda. Porque senão, você dizia, meu amigo, é a mesma coisa que eu deixar minha pele. Como é que eu vou sair da minha pele? Como é que eu vou deixar meus olhos? Como é que eu vou deixar minha mente? Você não entendeu ainda? Que o cristianismo não é só um lugar que você entra e sai, você entra e fica para sempre. É uma porta, eu passei uma porta, não dá para voltar. É irreversível o processo. É como o aluno que chega na faculdade, dá para voltar ao analfabetismo? Eu era analfabeto do amor. Não é? Nós precisamos construir discursos sólidos com relação a esse chamamento. É muito importante, Francisco, você ter trazido, partilhado conosco, porque muita gente chega nesse lugar. Não, já trabalhei bastante, 20 anos, 30, agora é hora de eu partir para outra, fazer outras coisas. Fazer o quê? Em qualquer lugar que você esteja, se você se tornou, você será a pessoa que leva, porque o Espiritismo não tem templo fechado. Né? Ele é um espaço de ternura imensurável, onde você vive e é feliz, sou feliz, vou deixar minha felicidade para fazer o quê? O que você está me convidando? Vai, então propõe para mim. O que você quer fazer? Passear pelas avenidas e ver o túmulo do Kardec lá? Ficar olhando o túmulo do Kardec, levar flor todo dia? Eu acho que Kardec quer mais, né? Uma coisinha a mais, né? Do que levar flor todo dia. Tudo bem, quem leva flor também está com uma grande tarefa, mas com certeza essa pessoa não abandonou o Espiritismo para ir lá levar flor. Ela estava lá, ela viveu, e que ela pôde fazer lá foi levar as flores, para deixar vivo o túmulo, ou seja, para dizer que a morte não existe. Né? Todas as pessoas que passam lá e levam as flores. É lindo isso. É uma resistência da promessa, vamos dizer, né, Francisco? Vamos à prece, então. Não é? É uma resistência com a promessa. Ainda mais ele estudou na França, fez, né, doutorado lá, viveu na França, é um francesinho. Visitei o túmulo de Kardec, viu, irmã? Hã? Eu já visitei o túmulo de Kardec. Acho que mais de uma vez, né, Chico? Acho que mais de uma vez. Eu não levei flores, devia ter levado, mas eu não levei. Mas é muito lindo, né? É muito florido. Mas levou as flores do seu coração, fala a verdade. Né? Tem flores visíveis, sim, flores invisíveis. Né? Gente linda, então vamos juntos para a promessa, né? Vamos, amado Senhor Jesus, agradeço, Senhor, diz aqui o grande comentador, porque Tu estás voltando para dentro de mim. Todos os dias eu amanheço muitas vezes cansado, principalmente nesse período da pandemia, ou temeroso, ou em temor. Vou sair, vou pegar o ônibus, vou andar no metrô, vou trabalhar, aglomerações. E o Covid pode estar em mim. Essa insegurança com que eu vivo, Senhor Jesus. Dá-me suporte para eu vencer todos esses caminhos. E eu que trabalho, na casa que eu trabalho, os patrões, ou na loja, ou no shopping, ou nas vendas, ou nas feiras. Senhor, eu preciso sobreviver, Pai. Dá-me a fé, dá-me a certeza que tudo isso vai passar. Eu sei que vai passar. Eu sei que estarás comigo nas minhas horas difíceis. Preserva-me nas ruas, nos ônibus, nos metrôs, nos lugares em que eu trabalho. Sou apoio nos hospitais. Sou o enfermeiro que carrega os doentes em crise alta nas ambulâncias. Sou o varredor daqueles corredores por onde passam os doentes. Senhor, Tu estás vivo em meu coração. Resistência, amor. Senhor, eu rogo a vós, Senhor. Desejo que toda a criação se cure em Tua presença para louvar-Te e submeter-se ao Teu domínio e graça. Senhor, aqui estou eu sob a Sua graça, vivendo e sobrevivendo tão somente por Sua graça.
Segundo as normas, eu já teria pego Covid, não peguei. Estou aqui seguindo. Eu te agradeço. E aqueles que pegaram e saíram do hospital, agradeçam a graça. E aqueles que têm os entes queridos que partiram, agradeça, porque eles estão vivos em outro lugar. E você vai continuar o legado que ele deixou de fé e de amor. Assim, vamos encerrando a nossa pequena programação de hoje, singela. Não almejamos nada a não ser Jesus tocar-te, a não ser Jesus encontrar-te, não lá fora, mas dentro de mim, e lá fora, nos rostos, nas faces, que me olham muitas vezes desesperadas, à espera de uma palavra de fé, de esperança, à espera de um toque de amor pelos olhos, pelo olhar, um sorriso somente. As palavras de Emmanuel, de André Luiz, em um texto maravilhoso. O sorriso não custa nada e eu posso dá-lo à vontade, a quantos necessitem do meu bom dia, do meu boa tarde, naquele momento em que choro, em que grito, em que dói, em que as coisas parecem estar em plena escuridão. A Deus rogo e ergo minha prece, junto com todos os que estão vibrando conosco, para que a vida pulse, linda, maravilhosa, cheia, plena, cheia de esperança. Senhor, agasalhe em mim a esperança com a qual eu vou superar todo esse abismo, esse temor, essas saudades, essas tristezas que me abatem muitas vezes. Hoje, nesse sábado, ou nesse domingo, ou nessa segunda, ou nos dias da semana que se passam, Senhor, eu oro e rogo o Teu nome. Eu vejo o Teu nome em minhas mãos, vejo o Teu nome no meu rosto, vejo o Teu nome em mim, Senhor, dando-me força para seguir em fé. Mesmo em meio às tempestades, passar incólume, seguindo, ocultando muitas vezes o grito que guardo na garganta para transformar em prece com doçura sobre aqueles que estão adoentados, enfermiços, perdidos, rogando um pedacinho do pão da tolerância, da escuta afetiva, do amor eterno de Deus em mim. Senhor, assim erguemos com essa prece de Pai Nosso, Senhor, que deixaste para nós. Façamos ela do fundo do nosso coração para o seu lar, cliente amado, querido, para o planeta Terra e para que esse momento termine e se renasçamos essas cinzas com o fênix em um novo voo pelo espaço da construção da vida nova. Pai, beijos, faz a tua prece antes de desligar e antes de se despedir. Até o próximo encontro. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.